Muito bem. Bom dia! Estamos agora na companhia de generosos corações, de amigos que aprendemos a amar e respeitar no virtual e sempre trazendo no coração a esperança de um dia podermos juntos estarmos abraçados, renovados pelo contato amoroso e presencial. Iniciamos hoje o nosso Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, trazendo uma mensagem do Evangelho. E esse encontro está se realizando numa gostosa manhã de um domingo, dia 20 de dezembro de 2020. E com a gratidão pela oportunidade, não só ao Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre, aos bons espíritos que nos acompanham, em especial ao nosso protetor, o que está mais em contato conosco mesmo, nos auxiliando a traçar novos caminhos, é que nos permanecemos quietos, mas com a condição de refletir na mensagem, na lição, com o intuito sempre de encetar novos caminhos. Nos são exigidos esforços, mas nos é premiado a realização desses esforços, a transformação, ao qual falaremos com a intenção de refletir, de trazer a nós novos horizontes, nova visão, novos despertamentos para seguirmos adiante. O Evangelho de hoje vem nos trazer a questão dos bons espíritas. Muitos de nós, não compreendendo ainda a mensagem, temos invertido o texto do tema. Queremos ser espíritas bons. E como sermos espíritas bons se não promovermos em nós mesmos, através de nossos próprios esforços, a transformação profunda, real, verdadeira, para que sejamos o bom espírita? Nos recordamos de uma passagem de Chico, que é dito mais ou menos assim: quando alguém o questionou a respeito de certas situações doutrinárias, ele comentou naquela sua mineirice toda que era muito difícil tocar e falar do assunto, porque, ficando quieto em silêncio, ele saberia o lugar que estava ocupando naquele momento. E que ele preferia ser um bobo espírita do que um espírita bobo. Olha, percebamos que a colocação da palavra leva a um e a outro caminho. Porque o bobo espírita, ainda assim ele é espírita. Mas o espírita bobo, normalmente, não é um espírita e muito menos um bom espírita. E nos fala assim na obra de Kardec: o espiritismo bem compreendido, aqui já começa puxando a nossa orelha,
Espiritismo bem compreendido. Que forma compreender bem o Espiritismo? Estudando, tomando conhecimento de suas bases doutrinárias, desenvolvendo essas bases doutrinárias em nós e em nosso entorno, e depois, o terceiro e mais difícil passo é vivenciar. A compreensão não se dá somente a nível de intelecto. Ela tem que ser completa, atingir-nos a nível de moral, de evangelho. Compreender, mas, sobretudo, bem sentido. Aí outro convite. Compreender intelectualmente e senti-lo fazendo parte de nós. E assim o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima, citados no item anterior. Kardec discorreu sobre o homem de bem e trouxe no texto do homem de bem as virtudes que devem ser trabalhadas. E os resultados no desenvolvimento e potencialização das virtudes é que vão caracterizar o verdadeiro espírita, bem como o verdadeiro cristão. Pois um e outro são a mesma coisa. E vejamos que nós temos a mania de dizer que nós somos espíritas cristãos. Vemos muito isso nas exposições evangélicas, doutrinárias, nas conversas entre os espíritas. É uma redundância, não é? Porque se o Espiritismo estuda, demonstra e nos induz a praticar a moral do Cristo, já somos cristãos. Então, nos dizermos, eu sou espírita cristão, é chover no molhado. Se é espírita, é cristão. Mas nem todo cristão é espírita. É a única diferença. O Espiritismo não cria nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida, em especial àqueles que duvidam e vacilam. Aqui fica o interregno, uma inferição, uma pergunta, que vou tentar esclarecer com a atitude de Dr. Bezerra de Menezes. Porque se nós não tivermos a mesma atitude desse espírito amado e amoroso, estaremos em situação difícil de nos apresentarmos como espíritas. Perguntado certa feita se ele acreditava na reencarnação, a resposta dele foi simples e direta. Eu não acredito em reencarnação. Se alguém te passou essa informação, a informação está errada. Mas como o Dr. Bezerra é um dos princípios da doutrina espírita, ele falou, meu filho, eu não estou discutindo o princípio espírita. Estou dizendo que eu não acredito em reencarnação. Mas como se o espiritismo é reencarnacionista? Aí é que está a coisa. Se eu acreditasse simplesmente, eu estaria sempre vacilante e em dúvida. Portanto, já não me satisfaz o crer, mas me preenche quase que completamente a certeza. Acreditar
é uma coisa que ainda apresenta vacilações. Eu não acredito, eu tenho convicção. E é como Hermínio Miranda, no livro Condomínio Espiritual, afirma: crer em algo é se disponibilizar a dúvidas. Ter a convicção é estar corretamente colocado dentro da sua proposta de vida, se assim levar a sua vida. E nós? Acreditamos na reencarnação ou temos convicção? Compreendemos a reencarnação nos esforçando no sentido de nos melhorarmos, promovendo a potencialização das virtudes do homem de bem, ou ainda caminhamos com dúvidas e vacilando em toda situação que a vida nos apresenta? Seja situações de provas, sejam situações de expiação, bem como situações de nos colocarmos diante da vida como a vida é. E com isso, vamos seguindo em nossas reflexões desta manhã de domingo. O alerta está no segundo parágrafo. Muitos, porém, daqueles que creem na realidade das manifestações espíritas, ainda não compreendem bem as suas consequências, e muito menos o seu alcance moral. Ou se compreendem, não os aplicam a si mesmos. Ou seja, a velha e antiga situação de enxergar um cisco no olho do outro, mas não se dar conta da trave no próprio olho. É como ouvir uma conversa agradável ou numa exposição doutrinária, algo que nos faz lembrar de que tal pessoa deveria estar ouvindo e assistindo aquilo. O momento não é dela, é seu. Cabe compreender também até o porquê direcionado foi para ouvir o que está ou o que foi falado e incorporar em si mesmo esta compreensão e novamente trabalhar, talvez em um esforço inaudito, difícil, pesado, para que possa promover, em se mantendo com disciplina, em atitude de esforçar-se na mudança, promover com o conjunto dos esforços a transformação. Por que acontece isso? É muito bom para os outros, mas não aplicamos a nós mesmos. Será que é por falta de precisão da doutrina, de esclarecimento, de informação? Não. Porque a doutrina espírita não tem alegorias. E muito menos figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. O que há na doutrina espírita é coerência. É lógico que não devemos esperar o bolo pronto, muito menos os ingredientes do bolo separadamente.
A doutrina espírita nos dá, talvez, uma receita. Que bom seria se, para o desenvolvimento dessas virtudes em nós, tivéssemos um armazém, aonde pudéssemos adquirir um cadiquinho de amor, 100 gramas de esperança, 50 gramas de tolerância. Hoje eu estou precisando de 500 gramas de compreensão, porque eu não aguento mais o meu cunhado. Ora, mas temos esse armazém. Temos esse armazém onde podemos coletar todos os ingredientes que se transformarão nos esforços, a fim de que caminhemos verdadeiramente e de forma reta e correta para a transformação, que é o Evangelho de Jesus, o roteiro seguro, a grande receita do bolo que queremos fazer, assar, nos deliciarmos com ele, que é o bolo da transformação. Mas não é da transformação do outro, é da nossa transformação. É da autotransformação. Muito bem. A clareza da doutrina espírita, com certeza, é sua própria essência. E é isso que dá força à nossa boa doutrina, para que atinja e nos atinja diretamente a inteligência e nos faça corrigir a moral. Doutrina espírita não tem nada de misterioso. E todos aqueles que nela se iniciaram possuem algo que é a não preocupação de descobrir segredos, porque ela revela tudo. Tanto aqueles que estão em nível mais alto intelectualmente, quanto aqueles de maior simplicidade intelectual. O que seria então necessário para compreender a doutrina? Uma inteligência fora do comum? Também não. Pois, se veem por este mundão afora homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem e apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Convido vocês a analisarem comigo uma coisa que observamos muito no meio espírita: a falta de sensibilidade, a falta de percepção. Nos preocupamos muito e estamos numa época de Natal, aonde nós passeamos um pouquinho nas mídias sociais e vemos muitos espíritas fotografando cesta básica para entregarem àqueles que estão necessitados. E muitas das vezes, a sensibilidade que temos para com os outros que não fazem parte da nossa vivência, do nosso entorno, é muito grande, é gloriosa, nos faz muito bem,
quando temos ao nosso lado um companheiro com o coração constrangido, enfraquecido, com dificuldades tremendas de se adaptar a novas situações que a vida lhe carreou. Temos companheiros em sofrimentos superlativos ao nosso lado. E se ele não nos conta o que está acontecendo, nós não descobrimos. Falta-nos sensibilidade para observarmos aqueles que estão realmente caminhando conosco. Assistimos certa feita uma mensagem de Rossandro Klinge, que concordamos completamente. Um dia ele se encontrou com uma pessoa que ele conhecia, numa casa espírita que ele foi fazer uma palestra. Mas essa pessoa não era daquela casa espírita, frequentava outra. E ele tocou no assunto: que bom que você está aqui representando a casa espírita que você frequenta. E ela disse: não, Rossandro, eu estou frequentando aqui. Por quê? Ele perguntou. Ela disse assim: olha, eu entrei num processo obsessivo e conversando com os amigos da casa, todos eles, em sua maioria, me diziam assim: você é uma campeã do espiritismo. Essa situação que você está passando, você vai tirar de letra, com as duas mãos amarradas. Você tem força, você tem moral. Você tem totais condições de superar essas dificuldades. E eu, Rossandro, estava à beira de uma obsessão. Para não participar com os outros daquela situação que para mim se tornou vexatória, porque todo mundo olhava para mim como uma campeã. E eu me sentia a mais frágil das criaturas. Para não dar prosseguimento a uma situação vexatória, vergonhosa, para com os companheiros, eu procurei a assistência, o auxílio, o amparo em uma casa espírita onde eu não fosse conhecida. E estou melhor. Então veja bem, ouvimos muito, e já lemos também, de que a maior caridade, a mais agradável a Deus, não é a caridade solidária, mas a caridade moral. Em nossos esforços, não só no sentido de desenvolver a sensibilidade, temos que estarmos sempre prontos para dar o ombro, amigo, ao companheiro que às vezes está vacilante. Assim como nós também nos encontramos no nosso dia a dia. Temos muito mais situações vacilantes em nossa conduta do que vivenciamos a certeza da mensagem espírita. E isso exige esforço. Esforço grande. Esforços grandiosos de nossa parte. Não é difícil nos depararmos com espíritas em velório se entregando ao desespero, à mágoa. Falamos de algo de nós mesmos para melhor compreendermos a nós mesmos. Em conversa com um querido amigo, que está aí pela casa de 84 anos, grande amigo e certas situações ao qual participamos com ele, um pai amoroso.
levando a Ele nossas dúvidas, nossas vacilações, nossas dificuldades, Ele simplesmente olhou para nós com aquele olhar bondoso, mas com a palavra firme, e me perguntou: tu é espírita ou não? E foi além: és espírita ou és um saco de batata? E eu me assustei. Ele simplesmente arrematou para acabar com todas aquelas dúvidas e vacilações de minha parte da seguinte maneira: alguém vai morrer? Não, seu Gilson. Então, somos imortais. Meu filho, está na hora de você acreditar e ir além. Ter a convicção da reencarnação, da imortalidade, da comunicação entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados. Cadê em você a convicção dos princípios doutrinários? Como você fará a sua própria transformação sem o esforço de realmente estar convicto dos princípios da doutrina espírita? E aí nos quedamos e ficamos mudos e permanecemos nesse mutismo durante alguns dias, refletindo para que pudéssemos compreender esta essência da doutrina. E vivendo esta essência, vamos potencializando a sensibilidade. E esta é a questão que precisamos ter como objetivo em nós. Nos apressarmos para alcançar de verdade a maturidade. Não a maturidade da idade física, mas a maturidade do espírito. Subindo, alçando uma nova instrução. Compreendendo que, além de necessário, torna-se inerente ao desenvolvimento. Em um sentido especial. Transformação não se dá por acaso e nem se dará de forma espontânea, porque exige esforço. Não um esforço, um conjunto de esforços, que são as virtudes, que são as ferramentas para um plano maior do amor. A maturidade, então, nos traz a condição de fazer a análise, de refletir, de parar de reagir, mas de agir, encetar um novo caminho. Em algumas pessoas, e aí nós nos incluímos nessa situação, os laços materiais são muito fortes. Tão fortes que dificulta ao espírito encarnado ou desencarnado que se desprenda, se desligue, se desconecte das coisas terrenas. E ele se permite estar envolto às novidades ou às notícias novidadeiras que com certeza vão lhe impedir a visão do futuro. Afinal de contas, projetamos o quê? Vivemos ainda no gozar sempre? Na busca insana da felicidade diária? Já compreendemos que somos reflexo do passado
e que tudo aquilo que estamos desenvolvendo, criando, renovando, inovando no presente é aquilo que se refletirá no nosso futuro? E o que é o passado, senão o segundo atrás, e o futuro, senão o segundo à frente? Sigamos. Sigamos com o propósito de exercitar, de exercer um grande esforço de quebra dos laços materiais e do desapego. E saiamos desse nevoeiro que impede a nossa visão do futuro e do infinito à frente. Porque para nós só podemos compreender e visualizar o infinito sempre à frente. Porque para trás não temos essa possibilidade enquanto criaturas e filhos de Deus. O infinito do verso é divino. O infinito do reverso para frente é divino e é humano também. Porque sabemos que o progresso, sabemos que a evolução, no sentido contínuo à frente, é infinito. O progresso. Assim como nós, espíritos imortais. Em determinado ponto, compreendemos a infinitude adiante, mas não teremos possibilidade de compreender a infinitude atrás, porque essa, repetimos, é divina. E é por isso que os homens não conseguem romper facilmente com os seus gostos, seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que simples fato, e nada modifica em suas tendências que são instintivas. Aqui o Evangelho nos fala que preferimos, na maioria das vezes, ficar naquela situação falsa de zona de conforto. Ora, se não sairmos da zona de conforto, se não buscarmos através dos esforços a compreensão, se não atingirmos a maturidade espiritual, deixa de ter razão objetivo da transformação. Saiamos da zona de conforto. Saiamos dessas situações de repetir os mesmos erros, querendo novos resultados. Não acontecerão. Não acontecerão, repetimos. Portanto, crer nos espíritos para essas pessoas pusilâmines e até certo ponto covardes é algo que é um simples fato inexplicável e, portanto, não traz para si mesmas a modificação em nada, ou até pouco se modificam, mas muito pouco, né? E não veem nos princípios doutrinários, na proposta da nossa boa doutrina, nada que os leve a modificar suas tendências. Em uma palavra, não veem mais do que um raio de luz, mas tão pequeno, tão pequenino, que é insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se essas pessoas mais aos fenômenos do que à própria moral proposta pela doutrina, que é a moral
de Jesus, a moral cristã. E tudo lhes parece uma coisa banal e monótona. Mas sabem pedir, pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, a descoberta, a revelação. Mas ainda não se indagam se tornaram-se dignas de penetrar alguns segredos do Criador. Essas pessoas, que encontramos muito no movimento espírita, e já o fomos, e talvez ainda o somos, são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho, preferem ficar sentados à margem, tornando-se marginais da mensagem divina, da mensagem do Cristo, da mensagem do Espiritismo. E estando à margem do caminho, vão se distanciando até dos irmãos de crença. Sabem por quê? Porque, em geral, recuam diante das dificuldades e das obrigações de se reformarem, de se transformarem. Ou talvez porque preferem a companhia dos que participam de suas fraquezas ou das suas prevenções. Falsa zona de conforto. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo. Kardec nos diz, em suas obras, que aquele que simpatiza com a doutrina e passa a estudá-la, pode sim ser considerado como espírita. E nós acreditamos que isso é verdade. Mas também acreditamos que se a doutrina espírita não for aquela proposta maior da transformação, da melhoria, da reforma íntima, não tem propósito nenhum para quem é simpatizante ou para quem simplesmente lê sem a preocupação de aprender, compreender, internalizar. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria. Ele é a uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe interiormente as fibras. E com isso, aquilo que desperta as fibras no que compreende, no que busca, no que se esforça para transformar-se, é o que falta exatamente e permanecem mudas naqueles outros que seguem adiante. Deixe a vida me levar, vida leva eu. Se já nos sentimos tocados no coração e já conseguimos trabalhar de forma melhor uma fé imbatível, cabe-nos seguirmos adiante. Para uns, a doutrina espírita é como o músico que se comove com os acordes delicados, influenciadores. Para outros, esses sons são apenas ouvidos e não reconhecidos. Portanto, nos alerta Kardec,
O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e por todos os esforços que faz para dominar suas más inclinações. Olha como Kardec nos propõe algo de fácil compreensão e talvez até mesmo de fácil desenvolvimento. Ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que já tornou-se bom, grandioso em todas as suas ações. Mas ele nos fala da transformação moral. Mas ressalta que isto só ocorre ou ocorrerá no futuro, se assim procedermos, utilizando-nos de todos os possíveis esforços para dominarmos as más inclinações. Vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, não dá para definir, mas que tem que ocorrer este domínio das más inclinações, tem. E enquanto isso, vemos aqueles que se comprazem em um horizonte limitado e outros que gostam do mineirês já querem ver um belo horizonte ilimitado. Nossa, foi uma trocadilha agora, não é? Compreendamos então a existência em nossas vidas de algo sempre melhor. Eu me lembro de um radialista que eu ouvia muito quando tinha menos idade, que ele dizia assim: hoje eu me sinto cada vez melhor. E se nós não tivermos esse pensamento de estarmos cada vez melhores, vamos estacionar. Portanto, façamos alguma coisa e compreendamos que essa existência que nos permite em algo melhorarmos, nos pede, nos exige o esforço da libertação, da autolibertação. E para conseguirmos assar esse bolo com a receita de o Evangelho segundo o Espiritismo, temos que caminhar firme, com uma vontade firme e forte. Muito bem, amigos. Vamos só finalizar trazendo um só parágrafo do livro Opinião Espírita, lição 35, que tirarei esse excerto para arrematarmos e finalizarmos este evangelho desta manhã. Emmanuel nos diz assim: toda transformação moral, não se engane, há de ser profunda, porque mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. Que tenhamos então a coragem de seguir adiante, promovendo transformações profundas e não nos detendo nas aparentes, e que façamos da nossa vontade uma vontade firme e forte. Um bom dia a todos, muita paz, muito amor em seus corações, que tenham um bom domingo, tenhamos, não é? E fiquem na companhia de nosso Pai, que é Deus. Abreijos. Fui.